Bem, então chegando aqui no finzinho da nossa aula, também foi me dado o cargo, a responsabilidade de estar explicando um pouquinho para vocês o que é que acontece, ou como, na verdade, o sangue ele circula dentro do feto. Eu não vou ficar trabalhando todos os vasos, né, do feto, né? Alguns deles vão desaparecer e tal. Mas eu vou falar de uma maneira geral para a gente entender algumas diferenças entre a circulação fetal e a do neonato, né, enfim, né, em nós adultos, e o que é que alguns vasos fetais se transformam em nós adultos, que nós vemos como resquícios embriológicos. Então vamos lá responder a esta pergunta. Como é que vai circular o sangue dentro do feto de forma a garantir a oferta dos nutrientes recém-absorvidos para o desenvolvimento fetal? Claro que também, né, caso algum patógeno entre, ele acaba circulando, né, pelo sangue fetal também por esses mesmos vias, por essas mesmas vias, pelos mesmos vasos. E aí eu trago para vocês essa imagem muito didática aqui do livro de Embriologia Clínica do Moore, mostrando bem basicamente a circulação fetal. Com quem aqui, ó? Com a placenta e os vasos placentários. Nós temos aqui veia umbilical, aqui vermelhinha, e as artérias umbilicais aqui em roxo. A gente está vendo aqui, ó, o fígado fetal. A gente vê o coração do feto. Com aqui, ó, a veia cava inferior. Veia cava inferior vindo aqui. O coração do feto nós temos o átrio direito, o átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. A gente está vendo aqui também, ó, veia cava superior. Estamos vendo a aorta ascendente, o arco aqui da aorta e a aorta aqui descendente. Nós estamos vendo o pulmão do feto, que, né, ele se desenvolve bem tardiamente. Então, na maior parte da gestação, ele está bem pequenininho ali em desenvolvimento ainda. Estamos vendo aqui artérias pulmonares. Nós estamos vendo aqui, ó, o tronco pulmonar. Ou, desculpe, artérias pulmonares não, troquei. As veias pulmonares. E aqui, né, o tronco pulmonar com as artérias pulmonares. Bom, e aqui, né, então, vimos a visão geral da nossa circulação e alguns órgãos fetais. Agora, vamos ver, de fato, como o sangue trafega aqui dentro, né, nesse feto. Vamos começar pela placenta. Então, nas vilosidades coriônicas da placenta, que a gente já trabalhou, a gente vai captar oxigênio e nutrientes para o feto. E quem são os vasos que vão captar esse oxigênio e esses nutrientes? São os vasos venosos, os capilares, né, do feto, que vão tributando e vão convergindo aí até formar a veia umbilical, aqui ela. E esta veia umbilical, ela vem aqui, sobe, veia umbilical, chega aqui, e enfim a gente chega no fígado do feto. No fígado do feto existe um ductozinho, tipo um bypass, que desvia este sangue aqui da circulação hepática direto para que vaso? Direto para a veia cava inferior. Olha ela aqui. Então, esse sangue cheio de oxigênio e nutrientes, ele chega aqui no fígado e pode pegar esse desvio para vir para a veia cava inferior. E da veia cava inferior, a gente vai ver que vem aqui para o átrio esquerdo. Mais uma vez que chegamos aqui, ou o átrio direito, mais uma vez que a gente chega aqui no fígado, o que a gente vai observar? Que essa veia umbilical, ela de fato vai suprir também, né? Vai entrar na circulação hepática e vai suprir as demandas metabólicas do fígado fetal. Lembrando que este fígado ele é extremamente ativo, é um órgão nobre ali também para o feto, e ele principalmente, né, ele faz hematopoiese em um bom estágio de vida ali do feto. Ele processa muitos dos hormônios ali fetais e alguns deles vão para a placenta. Então, os hepatócitos aqui, eles precisam de nutrientes também, né? Também. E aí, esses nutrientes, eles vão vir pela circulação hepática que vem direto aqui da veia umbilical. Ok? Então, tá aqui, da veia umbilical, ele pode pegar o desvio pelo ducto venoso, bem como suprir as demandas metabólicas aqui do fígado. E no fígado, a gente vai ver que vai haver as trocas, vai produzir metabólitos, escórias, etc. E o que vai ser drenado do fígado vai entrar onde? Vai para as veias hepáticas, e das veias hepáticas
como a gente já conhece da circulação sanguínea, entra na veia cava inferior, se juntando ao sangue aqui, ó, na veia cava inferior. Observe que existem cores diferentes aqui, ó, o vermelho, um azul, que demonstra o teor de oxigênio dentro destes vasos. Então, a gente vê que a veia umbilical é o vaso que tem mais oxigênio, porque foi o da troca que veio aqui da placenta. Mesmo com o sangue que vem das veias hepáticas aqui na veia cava inferior, a gente observa que não há muita mudança no conteúdo de oxigênio aqui, na veia cava inferior, que vai chegar no átrio direito. Então, vem o sangue aqui bastante oxigenado, com alto teor de oxigênio para o átrio direito. E daqui a gente já pensa o seguinte: o restante do corpo do embrião, não só o fígado, precisa de oxigênio para suas demandas metabólicas. Só que esse oxigênio, esse sangue rico em oxigênio, ele está chegando onde? Ele está chegando no átrio direito. E a gente sabe que o átrio direito tem comunicação com que ventrículo? Com o ventrículo direito, que leva sangue para o pulmão. Né? Quando ele contrai em sua sístole, ele leva o sangue para o pulmão. Só que o pulmão do feto ele não está muito ativo, ele ainda está se desenvolvendo. O feto ele não respira ar atmosférico, ele está ali dentro da bolsa miniótica, né? Está imerso em âmino. Então, este pulmão ele não está ativo. O oxigênio ele não deve vir para o ventrículo direito para ser bombeado para o pulmão. É interessante que esse sangue com alto teor de oxigênio ele chegue ao ventrículo esquerdo, que é por onde, né, vem aqui esse sangue ser bombeado para a aorta e da aorta ele seguir o seu rumo para diversos órgãos. Então, a circulação fetal aqui, o coração do feto precisa criar um caminho, um bypass também, né, direto entre o átrio direito para a circulação sistêmica. E o que a natureza fez para suprir essas necessidades? Ela fez com que durante todo o período fetal houvesse uma comunicação entre o átrio direito e o átrio esquerdo. E este sim, o átrio esquerdo, tem comunicações com o ventrículo esquerdo. Então, existe aqui um buraquinho, um forame, chamado de forame oval, que permite essa comunicação interatrial. Então, é interessante aqui observar que a veia cava inferior ela está estrategicamente posicionada aqui nesta localização para que quando o sangue com alto teor de oxigênio entre no átrio direito, ó, ele consiga passar pelo forame oval e chegar no átrio esquerdo. E observe o que tem aqui, ó, como uma porta no forame oval. A gente tem uma válvulazinha. A válvula aqui do forame oval, que ela se abre quando o sangue ela vem aqui, né, do átrio direito para o átrio esquerdo, mas ela se fecha caso aconteça do fluxo voltar, o sangue voltar do átrio esquerdo para o direito. Então, quando ela se fecha, ela impede esse retorno, né, do sangue do átrio esquerdo para o átrio direito. Então, isso garante um fluxo unidirecional de sangue do átrio direito para o átrio esquerdo. Uma outra coisa que favorece esse fluxo é essa questão das diferenças de pressão. Então, o átrio direito recebe sangue de várias, né, de diferentes locais. Vai receber o sangue da veia cava inferior e recebe sangue de veia cava superior. E o átrio esquerdo, a gente sabe que ele recebe sangue de quem? Ele vai receber sangue das veias pulmonares. Só que eu comentei com vocês que o pulmão não está em muita funcionalidade aqui. Então, tem, na verdade, pouco sangue chegando no átrio esquerdo via veias pulmonares. Então, acaba de fato que o átrio direito ele tem uma pressão sanguínea aqui, uma pressão maior do que o átrio esquerdo. E aí, essas diferenças de pressão favorecem esse fluxo, né, do átrio direito para o átrio esquerdo. Espero que isso esteja claro. Então, a gente acabou de observar aqui exatamente isso, né? Que o átrio direito, ele está recebendo sangue não só da veia cava inferior, como ele está recebendo sangue aqui, ó, da veia cava superior. Lembrando que a veia cava superior, ela está trazendo para o átrio direito sangue que vem da cabeça, do pescoço, dos membros superiores, né? Então, a drenagem aqui da porção superior do nosso corpo, ela vem pela veia cava superior. E aí, esse sangue aqui dentro acaba fazendo com que a pressão sanguínea seja maior no átrio direito do que no átrio esquerdo.
a pressão atrial, né, nessa região aqui. Muito bem. Comentamos, então, que existe um fluxo sanguíneo do átrio direito para o esquerdo. Observem que, mesmo com essa misturinha de sangue que acontece aqui, das veias que vem drenando, né, veia cava superior que vem drenando sangue, pouco oxigenado para o átrio direito, o teor de oxigênio também nesse átrio direito não é muito modificado. Olha aqui que o fluxo sanguíneo do sangue do átrio direito para o esquerdo, o sangue ainda tem um alto teor de oxigênio, como está aqui representado bem vermelhinho essa região. E uma vez que a gente chega no átrio esquerdo, a gente vem para o ventrículo esquerdo, e do ventrículo esquerdo, na sístole cardíaca, a gente vai observar que este sangue, com alto teor de oxigênio, ele vai ser bombeado para a aorta ascendente e o arco da aorta. E vejam que aqui já saem os primeiros vasos, né, sanguíneos para suprir as demandas metabólicas de que locais? Vem para o próprio coração, vem para regiões, né, glândulas presentes no pescoço, aqui arco da... Ai, como é o nome do negócio, meu Deus, que sumiu aqui? Arcos faríngeos. Bom, então as estruturas derivadas dos arcos faríngeos, a gente vem, né, para a região do pescoço, regiões da cabeça, face, encéfalo, que está em constante desenvolvimento durante o período fetal, e para os membros superiores. Então, de cara, o sangue com alto teor de oxigênio, ele vai para essas regiões, né, bem nobres aqui do feto. E aí vai ter as trocas, né, de nutrientes, gás carbônico, oxigênio, etc. E vamos formar agora os vasos venosos que vão tributar para a veia cava superior. E como a gente comentou já, ó, da veia cava superior, o sangue vai voltar para onde? Para aqui, para o átrio direito. Olha o fluxo vindo, descendo aqui da veia cava superior para o átrio direito. E aí a gente consegue seguir o seu trajeto, né? Falamos daqui do sangue subindo pelo arco ascendente, ou pela aorta ascendente, o arco da aorta. E agora a gente está entrando aqui na aorta descendente. Vamos dar uma pausa na aorta descendente. Veja que o sangue já está com a cor diferente, está com teor médio de oxigênio. Então vamos dar uma pausa para a gente falar agora da circulação pulmonar. Então dá uma olhada. Os fluxos de sangue aqui no átrio direito são interessantes. Então, o que é que a gente quer que se propõe aqui? Que, apesar de a gente ter um forame oval, que permite essa passagem do sangue arterial, né? Do sangue com alto teor de oxigênio, do átrio direito para o átrio esquerdo, a gente tem um fluxo aqui entrando de sangue menos oxigenado pela veia cava superior. E aí existe um pequeno fluxo de sangue misturado que vem aqui, ó, para o ventrículo direito. Uma misturinha aí desse sangue que veio da veia cava superior, junto com o que vem da veia cava inferior, entrando aqui, ó, no ventrículo direito. Natural, né? Existe uma comunicação e entra mesmo. Não é muito o que entra, mas enfim, entra no ventrículo direito. E o ventrículo direito bombeia sangue para onde? Bombeia o sangue aqui para o tronco pulmonar, que irriga quem? Os pulmões. Mas como eu comentei, o pulmão do feto ele está pouco desenvolvido, ele não tem oxigênio, gás, não tem gases ali, né? Ele está pouco desenvolvido. Então, de fato, né? Pouco de sangue, de fato, consegue entrar nas artérias pulmonares e ir para o pulmão. A circulação pulmonar ela está em alta resistência, ela tem alta resistência à circulação aqui sanguínea. Então, do sangue que vem aqui do ventrículo direito para o tronco pulmonar, apenas, de fato, 10% de todo esse sangue que chegou no tronco pulmonar entra no pulmão para suprir as demandas metabólicas do pulmão em desenvolvimento. E aí veja que, deste pouquinho, a gente traz esse sangue, o retorno, né, desse sangue para o coração, vai vir pelas veias pulmonares que desembocam no átrio direito. Então veja que, como eu havia falado antes, é pouco fluxo de sangue que vem pelas veias pulmonares. Só que então, né, veio um volume considerável de sangue para o tronco pulmonar e apenas 10% deste volume foi para o pulmão. Cadê os outros 90%? Esses 90% vão para onde? Então, existe
outro desviozinho, uma outra comunicação aqui, ó, representada, entre o tronco pulmonar e a aorta descendente aqui. É o que nós chamamos de ducto arterioso. Então, no feto, existe aqui o ducto arterioso para permitir que o restante deste sangue, que não foi para o pulmão, ele volte para a circulação agora sistêmica. Ele vá para a circulação sistêmica. E aí ele pega esse bypass, que é o ducto arterioso. E do ducto arterioso, caímos aqui, né, na aorta descendente. E da aorta descendente, este sangue agora está meio misturado, né? Ele veio com o sangue misturado aqui, do ventrículo direito, com sangue com um teor alto aqui de oxigênio. E na aorta descendente, esse sangue já vai ser com um teor médio de oxigênio, mas ainda assim, mesmo médio de oxigênio, ele é capaz de nutrir, de suprir as demandas metabólicas de todas as partes do corpo, né? Da parte inferior do corpo. Então, das vísceras abdominais, dos intestinos, dos rins, baço. A gente vai ver que os membros inferiores, órgãos genitais, pélvicos, todos eles vão, né, ter suas demandas metabólicas supridas, mesmo com um sangue com teor médio de oxigênio. Então, a gente observa aqui que, né, da aorta descendente, parte desse sangue vai para estes vasos. Só que veja que ainda tem uma outra parte de sangue que precisa ir para algum lugar. Então, a gente observa aqui também, via aqui, né, suas ramificações da aorta, a gente vai ter as artérias umbilicais. E as artérias umbilicais vão trazer para a placenta este sangue também, ó, com um teor médio de oxigênio, para que haja as trocas de novo. Eu acabei nem comentando aqui, mas claro, após, né, estes tecidos da parte inferior do corpo receber este oxigênio, os nutrientes, etc., ele vai precisar ser drenado, este sangue vai ser drenado por veias típicas, né, de cada um destes órgãos, veias de médio calibre, que vão vindo para onde? Para a veia cava inferior, como a gente está observando aqui nessa imagem, ó. E da veia cava inferior, em algum momento, este sangue vai se misturar com o sangue que vem do ducto venoso, que veio da veia umbilical, né, com alto teor de oxigênio, e aí ele vai ser reoxigenado de novo. Bom, deu um trabalhão criar esse fluxograma, eu espero que vocês gostem e tenham entendido aqui essa circulação fetal. Então, eu só vou entrar em detalhes aqui só mesmo para o forame oval, né, que já falei que é esta comunicação e este fluxo aqui, ó, da veia cava inferior, a posição da veia cava inferior e o local do forame oval é muito conveniente, né? A natureza foi muito sábia em fazer essa arquitetura anatômica para permitir que a maior parte do fluxo de sangue, do fluxo com alto teor de oxigênio, ele passe direto para o átrio direito, para o átrio esquerdo aqui, né? Com a abertura da válvula do forame oval. E uma outra parcela desce para o ventrículo direito, misturado aqui com o sangue da veia cava superior. E aí, no ventrículo direito, a gente vai ter um sangue com teor médio ali de oxigênio. A gente observa que no adulto isso já não deve mais existir, né? No próprio bebezinho, após o nascimento, e no adulto, não existe mais um forame oval e nenhuma válvula aqui. A gente vai observar que esta válvula ela vai se fundir aqui no septo, né, entre os átrios. E aí já eu vou falar sobre isso aqui. E uma outra coisa que eu gostaria de entrar em detalhes é em relação à circulação pulmonar. Deixa eu voltar um pouquinho. Eu comentei que o pulmão está em desenvolvimento e que essa circulação pulmonar ela tem alta resistência. Né? De fato, né, a gente tem que lembrar que porque os vasos pulmonares que no adulto, né, eles têm baixa resistência, e porque no feto ele vai ter alta resistência? O que há de diferente ali, né, para permitir uma alta resistência da circulação pulmonar fetal e baixa resistência na circulação pulmonar no indivíduo adulto, né? Ou melhor, né? Pós-nascimento. Então, a gente observa que os vasos sanguíneos pulmonares, eles são modulados pela a constricção ou dilatação destes vasos, ela é modulada pela presença do oxigênio. Do oxigênio, né? E gás carbônico.
principalmente oxigênio. Então, o pulmão do feto não está captando oxigênio de lugar nenhum, né? Primeiro, ele ainda está em desenvolvimento, o desenvolvimento dos alvéolos é bem tardio, já no finalzinho do terceiro trimestre, e mesmo com a presença de alvéolos, não tem ar entrando nestes alvéolos, não tem ar com oxigênio entrando nos alvéolos. A gente observa que o principal fator de regulação da constricção ou dilatação aqui vascular dos capilares, né, pulmonares, acaba sendo a presença do oxigênio. Então, e se há pouca quantidade de oxigênio nestes alvéolos, os vasos pulmonares aqui presentes, eles fazem vasoconstricção reflexa a esta baixa de oxigênio. É o que nós chamamos de vasoconstricção hipóxica. Então, isso aqui está mostrando bem legal, assim, uma tabelinha, né, com o teor de gás presente aqui nos alvéolos, nos bronquíolos, nos alvéolos, etc. E o que acontece com o músculo liso, né, por exemplo, de bronquíolos e de vasos pulmonares. Então, a gente observa, por exemplo, que uma baixa de oxigênio promove constricção nas artérias pulmonares e nos vasos pulmonares aqui, né, perto destes alvéolos. Então, a vasoconstricção pulmonar aumenta a resistência pulmonar ao fluxo sanguíneo. Por isso que só 10% do que está no tronco pulmonar, lá no feto, né, do sangue que está no tronco pulmonar, de fato entra no pulmão no período fetal. O restante tem que pegar o desvio, né, para entrar na aorta descendente, que é pelo ducto arterioso. Vale ressaltar que a vasoconstricção hipóxica é um reflexo que ocorre no pulmão, tá? Lá nos capilares, lá nos vasos arteriais sistêmicos, nos músculos, né, nos nossos órgãos, quando existe uma hipóxia, uma redução de oxigênio nos vasos sistêmicos, este vaso sistêmico ele faz dilatação, tá? Ele tenta dilatar de forma a tentar trazer sangue oxigenado, na lógica da circulação sanguínea, de forma a trazer o sangue oxigenado para os órgãos, né? Para suprir as demandas dos órgãos. No pulmão, não. A gente tem uma vasoconstricção porque a gente, na natureza, entende o seguinte: se este alvéolo ele tem baixa quantidade de oxigênio, então essa unidade alvéolo capilar, ela não vai ser uma unidade útil para a hematose, para as trocas gasosas no indivíduo. Então, a gente aumenta a resistência aqui pulmonar alveolar, desse capilar alveolar, naquele alvéolo considerado meio que inútil, já que ele tem pouco oxigênio, para permitir que o sangue flua em alvéolos que, de fato, eles estejam viáveis para a troca gasosa, né? O que nós chamamos de efeito Shunt. Então, é só para a gente lembrar aqui essa diferença nessas respostas vasculares quando a gente está na circulação pulmonar e quando a gente está na circulação sistêmica. Muito bem, então uma vez que a gente nasce, né, o feto sai da mãe e se torna um neonato e nós, né, futuramente adultos, alguns destes vasos, e desses desvios, né, esses vasos e desvios, eles vão ter que desaparecer. Por exemplo, a veia e as artérias umbilicais. Né? Na circulação adulta ou da criança, até do neonato, não tem mais placenta. A placenta vai ser também, né, liberada ali do útero depois do parto. Aí, minutos depois, sai a placenta também. E aí, o vaso umbilical, os vasos umbilicais ali naquele feto, ele, agora, né, no recém-nascido, não vai ser útil para ele. Então, o que acontece aqui com os vasos umbilicais? Então, a gente vai ver que com o delivramento da placenta e a baixa de fluxo na veia e artérias umbilicais, vai fazer com que estes vasos, eles colabem, né, obliterem e formem ligamentos. Uma vez que ele oblitera, ele vai formar o ligamento. Então, a gente tem aqui, ó, a cicatriz, vai ficar a cicatriz umbilical e a veia umbilical. Isso aqui vai se tornar o que a gente chama de ligamento redondo do fígado. E o ducto venoso, que era aquele bypass, né, da veia umbilical, para entrar na veia cava inferior, o ducto venoso, ele se torna o ligamento venoso do fígado. E veja que eles estão relativamente próximos, né? Tem um ponto ali de ancoragem na face ali do fígado, onde a gente pode observar o ligamento redondo e o ligamento venoso. Então, é isso que se tornam estes vasos e ducto do feto no neonato.
E as artérias umbilicais aqui, ó? As artérias umbilicais, quem elas vão se tornar? Elas vão se tornar os ligamentos umbilicais mediais. Obliteram também, né? Muito bem. O ligamento venoso, já comentei, né? O ducto venoso, ele se contrai, tá aqui, já tinha falado sobre isso. E o que acontece aqui em cima? Né? No coração do feto, a gente vai observar que, uma vez que a gente nasce e começa a respirar, inspirar gás com alto teor de oxigênio, expirar o gás carbônico, quando a gente vem com o pulmão aqui funcionante e recupera e agora os alvéolos do neonato, ele agora já tem oxigênio, né, sendo adquirido por nestes alvéolos, a gente observa que agora o alto teor de oxigênio presente nos pulmões promove a vasodilatação pulmonar, reduzindo a resistência pulmonar, fazendo com que uma grande quantidade de sangue venha pelas artérias pulmonares para o pulmão, e aí, né, esse sangue que veio para o pulmão, ele precisa voltar para onde? Para o átrio direito, para o átrio esquerdo. Essa diminuição da resistência vascular pulmonar e este aumento de fluxo sanguíneo pulmonar faz com que, neste retorno ao átrio esquerdo, uma grande quantidade de sangue venha para o átrio esquerdo, fazendo com que a pressão aqui dentro, no átrio esquerdo, agora se torne maior do que a pressão no átrio direito. Então, a gente ativa a circulação pulmonar e faz com que, de fato, o átrio esquerdo tenha uma pressão maior do que no átrio direito. E o que acontece quando isso ocorre? Aquela válvazinha aqui, ó, do forame oval, ela se fecha, fica eternamente fechada. E isso ativa sinais aqui para fundir, realizar a cicatrização, fusão da válvula no septo interatrial. Então, essa comunicação deve, né, normalmente desaparecer no neonato. E o que era antes do forame oval fica como um resquício embriológico chamado de fossa oval. Que, né, na prática, acho que não dá nem para ver direito, né, nesse septo interatrial aqui. Então, a gente fecha a comunicação interatrial após o nascimento. Outra coisa, agora que a circulação pulmonar ela tá com baixa resistência e um grande volume de sangue entra no pulmão, pouco sangue de fato vai entrar onde? Vai passar pelo ducto arterioso. E aí esse ducto arterioso ele se torna obsoleto e vai acontecer o que com ele? Ele também oblitera e se torna o ligamento arterial. E veja que isso tudo acaba acontecendo muito rápido, ó. 96 horas após o nascimento, esse ducto ele já não tem mais utilidade, ele já contrai e se oblitera formando o ligamento arterial. Bom, pessoal, então espero que tenha ficado claro as transformações que acontecem, né, na circulação básica aqui entre o feto e o neonato e por que a gente tem alguns resquícios embriológicos aqui no indivíduo adulto. Como eu comentei anteriormente, essa aula eu me baseei muito no livro do Embriologia Clínica do Moore, excelente livro, já tem uma versão mais recente, que é a 11ª edição, e os capítulos, pelo menos nessa edição, eu acho que são os mesmos capítulos na edição mais nova, foram os capítulos 2 para falar do momento inicial ali da fertilização, capítulo 7, se eu não me engano, para falar da placenta, e o capítulo 13, que fala sobre a circulação fetal e neonatal. Algumas referências aqui para a leitura complementar, falando sobre a placenta, infecção materno-fetal. E é isso. Desejo a todos, né, um bom restinho aí do dia, semana, feriado. Até mais.